Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos. E convido a todos para aproveitarem esses pequenos momentos que nós vamos passar juntos, para aproveitarmos e buscarmos em Jesus a paz, a tranquilidade, para fortalecer os nossos espíritos, para continuarmos a nossa jornada. Então vamos pensar em Jesus e agradecer. Agradecer muito por estarmos aqui, encarnados, agradecer pela vida, por tudo que nós temos e pelas muitas oportunidades. Abençoa, Senhor, e ilumina os palestrantes da noite, para que possam nos trazer alimentos gostosos para o nosso espírito, para alimentar a nossa alma. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. E nessa noite de estudos, como sempre, nós temos uma palestrinha, depois o Evangelho, depois as nossas vibrações, a vibração de Bezerra de Menezes. E convidamos agora a Rosana para trazer para a gente boas palavras de Jesus. Boa noite, Rosana. Boa noite, Kátia. É muito bom estar aqui nessa oportunidade, né, para a gente estudar juntos, né? E hoje o tema é Estradas das Duas Portas. Sobre esse tema, nós encontramos muitas portas na vida, na verdade. Tem as portas largas, que conduzem às perturbações e às desarmonias espirituais. Da mesma forma, né, existem as portas estreitas, né, que caracterizam pela renúncia aos valores transitórios e às ilusões da matéria. Do mesmo jeito, nós temos duas portas, nós temos também duas estradas. Cada porta que abrimos leva a uma estrada. E duas são as estradas que se apresentam aos homens: a da evolução e a da degradação. Também são duas as portas que se abrem à pobre criatura humana: a porta da vida e a porta da morte. Então, o que significa isso? Aqueles que caminham pela estrada da evolução hão de forçosamente passar pela porta estreita, que conduz à vida. Os que descem o declive da degradação hão de atravessar a porta larga para viverem a morte. Então, a vida na vida, a vida na morte. Na vida da Terra, a morte, né? O corpo físico morre quando nós estamos vivos aqui. Mas também nós podemos viver uma vida tão desregrada
que não cumpramos, que o nosso planejamento encarnatório não seja cumprido, que é o progresso, né? Então, se nós não cumprirmos a nossa evolução, nós não fizermos esforços para evoluir, é como se essa vida não tivesse sentido. É como se fosse uma vida com morte, né? Então, além da morte física, a gente não aproveita a oportunidade para elevar nosso espírito. E na vida do espaço, a vida venceu a morte, quando a gente começa a evoluir e seguir a outros níveis vibratórios, né? A estrada da evolução é apertada. Poucos são os que acertam com ela. Grande é o número dos que não querem acertar, pois ouviram dizer que a porta é apertada. Meus irmãos, a estrada do progresso vê-se com os olhos da alma, e a alma deseja ardentemente, né, para que a aquisição desses destinos felizes, porque a lei natural, a lei de Deus está em nossa consciência. Quando nós fazemos algo errado, a nossa consciência fala que está errado, porque a lei divina está dentro de nós, dentro da nossa consciência. E nós sempre estamos impulsionados a buscar essa felicidade, essa evolução. Já a degradação, né, que proporciona no presente os gostos efêmeros do mundo, e o homem material por ela caminha preso a essas delícias perecíveis, é perecível, como diz o próprio texto, né? Nós nos deixamos levar porque é muito mais fácil. A preguiça é mais fácil. Eu pensar orgulho, ser orgulhoso de mim, pensar só em mim, eu em primeiro lugar, é mais fácil. É muito mais fácil ter do que ser. E esta é a porta larga. A estrada do progresso, por ser apertada, exige conhecimentos, reclama atenção, critério, raciocínio, para que não decline nem para a direita nem para a esquerda, para que possamos seguir retos. Por isso, reclama conhecimentos. Tá? E para como é que se tem conhecimento? Através do estudo. A própria Casa Samaritanos oferece vários estudos. Para quem tiver interesse, é só entrar no contato@samaritanos.com.br, que lá vai ser direcionado para um estudo. E os estudos é que nos eleva. O estudo é que nos ajuda a refletir sobre as nossas más tendências, né, e a evoluir, né, a partir da aprendizado e prática. Agora, uma coisa é certa, né? Nossas escolhas definem os nossos caminhos, né? Se queremos progredir ou não queremos. Se estamos nos esforçando para seguir através da porta estreita, através de estudo, reflexão, prática do bem, né? E aí nós colhemos os frutos das nossas decisões. E não estamos perfeitos, estamos em evolução. Um momento acertando, no outro momento errando. Mas o importante é o esforço que nós fazemos para acertar, né? E viver é isso, ficar com o tempo todo equilibrando-se entre as escolhas e consequências. Mas o importante disso é nós aprendermos a evoluir. E muitas vezes não o percebemos com clareza, por o caminho a tomar, né? Para optar pelo melhor caminho é preciso que nos conheçamos, para que possamos nos transformar. Aí eu lanço um desafio, né? Será que nós nos conhecemos o suficiente? Eu pergunto, se eu pedir para qualquer um, inclusive me incluo nisso, né? Quais são os meus defeitos? Eu vou parar, vou pensar, acho que vou demorar uns bons segundos para começar a listar os meus defeitos. Porém, se a pergunta for outra e perguntar quais são as qualidades, a lista vem rapidinho, né? Porque a gente se acha perfeito, a gente se acha os melhores, mas nós estamos cheios de defeitos. Nós temos que nos conhecer, identificar esses defeitos e trabalhar para enfraquecê-los, para que as nossas virtudes possam ser maiores que os nossos defeitos, né? Esse é o propósito. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos fazem isso, querem fazer isso, porque exige mudança, e mudar não é fácil.
Daí é tão conhecida a frase proferida por Jesus, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Porque os escolhidos são exatamente aqueles que se propõem a levar o evangelho de Jesus nos seus exemplos, no seu dia a dia, nos seus pensamentos e nas suas palavras. E são poucos os que se realmente põem nesse caminho. A porta estreita é sinônimo de caminho da responsabilidade, do trabalho, do esforço interior, dos encargos. Ela é espinhoso, pedregoso, estreito e não oferece quase nenhum atrativo. Aqui eu faço até uma ressalva, porque se a gente assumir verdadeiramente essa responsabilidade de mudar, responsabilidade de vibrar melhor, de ter melhores pensamentos, de ajudar o próximo, passa a ter muitos atrativos, porque passa a ser prazeroso. Quando a gente começa a realizar, a produzir coisas boas, além de nós nos sentirmos, fazermos o próximo sentir bem, nós também nos sentiremos bem, né? É aquela energia que joga e volta para nós mesmos, para o nosso próprio bem. E a dor? Será que nós não sentimos dor porque nós estamos seguindo o caminho, a porta estreita, com tanta dificuldade de aprendizado, de conhecimento, de mudança? A dor existe e ela tem uma razão de existir. Eu vi um post no Facebook pela Beth Goulart e eu achei que é uma descrição de dor e um resumo praticamente de tudo que a gente está falando aqui, né? Porque a mesma dor, ela diz lá, que a mesma dor que te derruba te ensina o fortalecimento. Nós temos que passar pela dor para nos fortalecer. Agora, a força tem que vir de você mesmo, da sua fé, dos seus valores e de suas escolhas. Então, qual é a sua fé? Quão forte é a sua fé? Quão forte é os seus valores? Estão embasados no ensinamento de Jesus? Com isso, ganhamos a chance de nos conhecer melhor, porque aí nós vamos saber onde estão as nossas fraquezas e onde estão as nossas fortalezas, em termos espirituais. E nos conhecendo melhor, a gente é capaz de servir melhor, com toda a dedicação, o amor e o propósito de nossas vidas, porque o propósito da nossa vida é evoluir e servir. Até Jesus veio aqui nesse planeta para nos servir, para ensinar humildade em seus exemplos. À medida que o planeta se elevar para um mundo de regeneração, o caminho do bem será o mais frequentado, é isso que a gente quer, né? Caibar Schutel, em Parábolas do Ensino de Jesus, capítulo A Vida na Terra e a Vida Eterna, comenta que o objetivo da vida na Terra é o aperfeiçoamento do espírito. Aquele que assim compreende, eleva-se, dignifica-se, livra dos entraves materiais, sobe as alturas inacessíveis ao sofrimento, alcançando a felicidade eterna. Livrar-se desses entraves é justamente seguir pela porta da maior dificuldade. Mas o momento que cada passo e cada entrave que a gente coloca de lado, mais leve a gente fica. Que mesmo surgindo o sofrimento, ele não vai nos pesar. Jesus mostra-nos o caminho, a frase, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a vós eles. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É muito sábio esse mandamento. Perseverando na observância dos ensinamentos evangélicos, trilhando o caminho estreito, abrindo o coração para que se aninhem nele os sentimentos do bem, permitindo que receba a pequenina semente, que ali desabrochar e vai produzir coisas maravilhosas, né? Ao ponto de atrair os benfeitores espirituais. E a gente vai criar um vórtice cheio de luz e colorido, maravilhoso, porque nós vamos plantar o bem, nós vamos sentir o bem, nós vamos transcender o bem. A espiritualidade amiga vem e nos ajuda, nos enche de energia, e isso cria uma coisa maravilhosa. E se cada um conseguir chegar nesse caminho, a gente vai conseguir transformar esse mundo, esse planeta. É assim que o planeta vai se transformar em regeneração, porque todos nós vamos nos transformar. E aqui eu trago uma história de um colega de estudos, né? Porque no Samaritano nós estudamos vários dias da semana, e esse colega me disse assim: ele tem um menino de 5 anos, e como é que eu vou explicar para um menino de 5 anos o que é evolução espiritual?
Ele disse assim para o filho dele: filho, quando a gente só quer fazer o bem, quando a gente quer o bem do próximo, e o mal não consegue nos fazer pesado, a raiva, o rancor não nos faz pesado, a gente fica leve e sobe que nem balão a gás para o céu. Então, esse é o resumo de toda a palestra de ensinamento, que possamos nós refletir e nos tornarmos espíritos leves. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Puxa, Rosana, que ponto de vista bem leve, bem bacana. Realmente, quando a gente escolhe a porta estreita, quando a gente começa a trilhar esse caminho de Jesus, é um caminho sem volta. E ele se torna leve ao longo da jornada. Muito bacana. Obrigada, Rosana. Muito Obrigada obrigada. pela oportunidade, eu que agradeço. Fiquem com Jesus. Você E agora também. nós convidamos o Edu para falar para a gente sobre o Evangelho de Jesus, dar continuidade ao estudo que a gente faz. Boa noite, Edu, seja bem-vindo. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos os amigos samaritanos, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muita alegria, muita felicidade estar aqui hoje. Que os espíritos de luz possam nos iluminar nessa noite e nos ajudar a dar essa mensagem e que possamos todos ser abençoados. Estou aqui hoje mais uma vez com um desafio e com alegria para falar do nosso Evangelho, hoje do capítulo 12, do 1 ao 5, do item 1 ao 5, uma reflexão muito interessante, uma reflexão que não é simples, mas ninguém falou que ia ser fácil, né? A gente, quando vem para cá, escolhe e quer as dificuldades para poder progredir e evoluir. Queria começar com uma reflexão, todos vocês, todos nós, de nosso papel, né, na encarnação. Estamos nessa vida, encarnados, e temos um papel, temos um aprendizado, temos que perseguir. E para isso, Jesus e a espiritualidade, eles nos colocaram vários guias, vários caminhos. Então, o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É incrível como nesses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tudo está englobado. Se a gente conseguisse seguir esses dois itens na nossa vida, nós já teríamos passado de ano aqui na nossa existência corpórea. E aí, Jesus ainda nos ensina que fora caridade não existe salvação, né? E isso é maravilhoso, entendemos o que é a caridade. E aí, no Evangelho, Jesus vai lá e diz que, meus filhos, na máxima fora caridade não existe salvação, estão contidos os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira eles viverão em paz. E no céu, porque estiveres praticado, encontrarão graças perante ao Senhor. Ou seja, tanto na terra como no plano espiritual, a caridade é o caminho. A caridade é a maneira que nós temos para conseguir essa evolução, para conseguir melhorar cada uma das nossas mazelas, né? E Kardec, muito precisamente, como sempre, diz que não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem. Quando eu escutei isso pela primeira vez, foi uma transformação assim dentro da minha cabeça, né? Porque a gente sempre pensa primeiro em não fazer o mal, né? Poxa, não quero ser uma pessoa má, não quero fazer o mal. Mas, na verdade, é muito mais que isso. O que nós estamos fazendo de bem, né? Então, não fazer o mal é lógico que é muito importante, mas é preciso também fazer o bem. Me lembro de ter falado aqui já, ou em outras ocasiões, que se eu conseguir ler todos os livros que fossem possível nessa minha existência, se eu conseguisse estudar todo o tempo, que não é longe, muito longe disso, mas eu fosse lá e me trancasse numa montanha sozinho, o que eu faria com tanto conhecimento? Então nós estamos aqui para viver, para se cotovelar, para passar pelas dificuldades. Vamos ter os amigos, vamos ter os inimigos, vamos ter a família. Isso é muito importante. Kardec termina dizendo: se apenas sois um homem de bem, não tereis cumprido senão a metade do vosso dever. Sois um átomo imperceptível desta grande máquina que se chama mundo, onde nada deve ser inútil. Somos um átomo imperceptível, mas nada que for feito nessa encarnação é inútil. Tudo tem um porquê e para tudo nós precisamos colocar os ensinamentos do Cristo. Livro dos Espíritos, na pergunta 642, os espíritos, é perguntado para os espíritos se para agradar a Deus e assegurar a posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? E a resposta é não.
Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ou seja, precisa-se fazer o bem com o limite das suas forças. E esse fazer o bem é onde nós precisamos também começar a pensar. Estamos num momento de pandemia, um momento muito difícil, mas é um momento ímpar para que a gente possa fazer o bem. Essa é uma reflexão que eu gostaria que todos tivessem. Pagar o mal contra o bem. Pagar o mal com o bem, desculpa. Jesus disse no Evangelho, tendo ouvido o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos persegue e calúnia, para ser de filhos do vosso Pai, que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vira chuva sobre justos e injustos. Amar os nossos inimigos. Talvez essa seja uma das grandes dificuldades, né? Pelo nosso nível ainda de conhecimento, pelo nosso nível ainda que temos enraizado em nós raiva, rancor, vaidade. Mas esse capítulo ensina que temos que fazer o bem, mas temos também amar, fazer o bem aos nossos inimigos. Como, né? Parece ser uma equação tão longe, né? Tão difícil. Fazer o bem para aquele que nos odeia, que a gente que odeia ou nós odiamos e vice-versa. Mas Jesus coloca aqui no Evangelho que o sol vai nascer sobre os bons e os maus. Se vier a chuva também sobre os justos e injustos. Todos estamos na mesma encarnação. E o Evangelho nos ensina que se eu amar apenas aquele que me ama, que vos ama, que merecimento nós vamos ter? Gostar das pessoas que gostam de mim deveria ser normal, né? Então, mais que isso, se pensarmos que os pecadores que erram, sabemos, né, o conceito de pecado, eles também amam as pessoas que estão próximas dele. E se fizeres o bem, se fizeres o bem, que merecimento nós vamos ter se for só para os nossos? Então o Evangelho nos ensina a pensar nisso. E é uma equação difícil. Mas para isso eu convido a pensar em Jesus. Jesus é o nosso modelo, exemplo e guia. E por isso que ele esteve aqui com a gente encarnado. Jesus foi crucificado, humilhado, apedrejado. Passou por tudo aquilo que nós conhecemos. E Jesus no fim disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Imagina se Jesus, arquiteto do universo, com o poder que tem, resolve se voltar contra nós. Talvez muitos de nós estávamos lá naquela cena de Jesus. Imagina. Mas não. Jesus veio aqui para dar o exemplo e esse é um dos exemplos que ele nos deixa. Como amar nossos inimigos? E qual o significado, né, do verdadeiro amor, do que nós chamamos de amor? O Evangelho diz, ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o bem. Ou seja, temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Temos que começar a fazer essa transformação. Pensar nisso. É muito difícil, mas nós precisamos pensar. O Evangelho continua dizendo que a multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas, para que um homem demonstre capacidade efetiva ante os olhos vulgares. Precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes eternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Ou seja, é muito fácil conjugar o verbo amar. É muito fácil falar palavras bonitas. É muito fácil, nessa encarnação, até para os outros, aqui, disfarçarmos. Mas mais que isso. Não se pode. O amor é muito mais que isso. Muito mais que isso. E o Evangelho completa dizendo, porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes, na terra ou em outros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. Sabemos que vamos ter experiências que serão rudes e laboriosas, que vão ser difíceis, que vão ser duras, mas são combustível para o nosso desenvolvimento. Nós não podemos negar
qualquer ato de amor que possamos fazer ao próximo. Quando eu falo, e quando a gente estuda para uma palestra e vem para falar aqui, a gente sempre faz uma reflexão, porque a gente está falando de uma coisa que a gente, pelo menos eu, não consigo ainda, né? Ainda tenho meus problemas, mas eu acho que esse é o trabalho dia a dia, pela insistência, pela busca, e é isso que precisamos fazer. O Evangelho diz que amai, pois, os vossos inimigos, façam bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz o bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Emprestar sem nada a esperar. Muitas vezes, quantas vezes nós não fizemos isso? Muitas vezes isso é normal no nosso mundo. Então, eu vou fazer o bem para aquela pessoa esperando algo em troca. Por mais que eu não assuma, lá no meu íntimo, eu estou fazendo por ele porque eu sei que um dia ele pode me ajudar. Nós não fazemos com um amor verdadeiro. Isso que precisamos pensar. Nós precisamos pensar a qualidade do nosso amor. O que é ser misericordioso? O Evangelho diz que ser misericordioso é buscar isso. É buscar contra os seus inimigos. É olhar também aquele que não são os seus próximos para tentar conquistar essa importante e gloriosa missão que é a evolução. O Evangelho diz ainda que não se pode ter para com ele efusões de amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver os impulsos de simpatia, existente entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação de encontrar um inimigo que um amigo. Isso é uma coisa muito importante. Quando o Evangelho nos ensina, e Jesus nos dá o ensinamento de amar os nossos inimigos, não quer dizer que nós temos que ser amigos. Não quer dizer que nós vamos ter a mesma satisfação de quando eu vejo um amigo querido, ver uma pessoa, entre aspas, que eu considero como meu inimigo. Não quer dizer isso. É natural que as pessoas, nós vamos desconfiar um do outro. Então, como nós vamos agir? Como nós vamos agir de forma racional para melhorar, para acabar com essa dificuldade que a gente tem com o nosso semelhante? O Evangelho ensina para isso a lei física de assimilação e repulso de fluidos. E ela é muito lógica. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. E o pensamento benévolo envolve-nos num fluido agradável. Daí a diferença das sensações de quando se vê um amigo e um inimigo. Amar os inimigos não pode significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito parece difícil, até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve a darmos uns e aos outros o mesmo lugar no coração. É impossível, dentro do nosso coração, dar o mesmo lugar para uma pessoa que nós consideramos como, entre aspas, um inimigo, que nós não temos uma afeição. Mas é possível, sim, através do nosso esforço e através dos ensinamentos, mudarmos isso, transformarmos isso num ponto positivo para a nossa encarnação, em mais um combustível. Por exemplo, não manter o ódio, o rancor, o desejo de vingança. A pessoa te fez uma coisa de mal, não mantenha o ódio, o rancor, não queira a vingança. A vingança é um dos piores sentimentos que a gente pode ter. Perdoar sem segunda intenção, incondicionalmente, todo o mal que for feito contra a gente. Perdoa de verdade. Perdoa. Se perdoou, tira isso do coração. Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É comum a gente falar assim, tá bom, nós voltamos aqui a falar, mas, tá bom, eu te perdoo, mas, colocou um mas na frente, tudo foi por terra. Não vale, não tem a caridade. Desejar o bem em vez de o mal. Então, assim, se eu não posso ajudar, eu não vou fazer o mal também para essa pessoa, eu vou pensar o bem, que ela se dê bem, que ela seja feliz. Alegrar-nos no lugar de aborrecermos com o bem que os atinge. É comum olhar a pessoa sendo feliz, indo bem, e a gente fala assim, tá vendo? Aquela pessoa lá é sortuda. Ainda pensar o mal. Se for necessário, estender a mão por uma necessidade. E abster-nos sempre, por atos e palavras, de tudo que possa prejudicá-los. Se o silêncio às vezes é o mais importante, vai ser a caridade, que seja feito. E o resumo de tudo isso é que pagar todo o mal com o bem.
sem intenção de humilhar, de cobrar. Jesus, quando nos perdoou, não cobrou nada em troca. Pelo contrário, nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho. Todo aquele que fizer assim vai, com certeza, cumprir as condições do maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos inimigos. Isso é muito importante. Imagina para aqueles que são incrédulos. É impossível falar isso, né? De amar os nossos inimigos. Para essas pessoas, a vida presente é tudo. E ela vê no seu inimigo um problema, um risco, uma maneira que ela está sendo ameaçada. E aí surge o desejo da vingança. O sentimento de vingança é um dos piores sentimentos, se é que você pode colocar numa balança. Porque ele traz outras coisas. Ele acarreta vingança em cima de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, mesmo que seja satisfação aos orgulhos, aos olhos dos outros. Por exemplo, eu vou perdoar porque todo mundo vai me achar um cara legal, mas eu não perdoei. Para algumas pessoas, perdoar parece até uma fraqueza de personalidade. Poxa, mas como eu posso perdoar essa pessoa depois de tudo que ela me fez? E às vezes a pessoa diz, eu não vou me vingar. Mas fica aquele rancor guardado no fundo do coração, desejando mal para outra pessoa. Então, o que eu convido todos nós é que a gente possa pensar sobre isso. Quantas vezes sentimos isso? E nós vamos se lembrar de várias vezes. E aí o Evangelho diz que para aquele que é crente, né, acredita na palavra de Jesus, o verdadeiro cristão, e ainda reforça, ainda mais o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige seu olhar ao passado e futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Ou seja, sabemos que o passado foi muito importante para estar onde estamos e que com o presente estamos construindo o nosso futuro. Sabemos também que na Terra tem homens bons e maus, que existem pessoas que estão num outro nível de vibração. E sabemos que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Somos todos instrumento. E aqueles que naquele momento são os nossos inimigos podem ser o nosso instrumento para melhorar. Nosso instrumento para fazer a transformação que tanto precisamos. Temos que agradecer a Deus por nos experimentar. Essa mão, ela oferece a ocasião de mostrar a paciência e a resignação. Essa mão que às vezes nos deixa nervoso, essa coisa. Esse ensinamento dispõe naturalmente o perdão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quanto mais pensarmos de forma em fazer o bem, mais longe estaremos dos dardos, da ameaça, da maldade, daqueles que possam chamar nossos inimigos. O item 5 diz que além dos inimigos, para nós que entendemos, estudamos um pouquinho, temos os inimigos desencarnados. Sabemos que nada termina aqui. Reconcilia com seu inimigo quanto é tempo. Nada termina. E o Evangelho diz assim: ainda há outros motivos tem o espírito para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim, como uma criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Todos nós passamos por esse processo. Todos nós estamos nesse processo de melhorar, nascer, crescer, morrer, progredir sempre. Então, nós precisamos entender de forma espiritual. Precisamos entender que realmente o porquê estamos aqui. E a fé raciocinada e o conhecimento nos ajuda nisso. Seguindo o Evangelho, diz que cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva a uma atividade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo o seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer o inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com mal proceder, o homem irrita seu inimigo, que então constitui um instrumento que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Se fizermos a nossa parte, o bem proceder, trabalharmos para perdoar, para esquecer, para realmente desejar o bem do nosso inimigo, a chance de que ele possa entender tudo isso e também fazer o mesmo é maior do que se eu tentar o ataque. Se eu ataco, sempre vem o contra-ataque. E é isso que nós precisamos pensar. Eu brinco que
uma relação entre pessoas que se julgam pelo nome de espíritas, que seguem o Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Kardec, os ensinamentos de Jesus, deveria ser uma briga para quem reconcilia primeiro, porque a gente sabe da importância de dar esse primeiro passo. E, na verdade, nenhum de nós, pelo menos vou falar por mim, não por todos, ainda não estou nesse nível, nesse estágio de evolução, mas estamos caminhando. Sabe também que a morte apenas livra a presença material do seu inimigo, que ele pode perseguir o seu ódio mesmo depois de deixar da terra. A vingança, ele vai sempre buscar um objetivo. Então, por isso que não podemos deixar de uma existência para outra. Temos que resolver isso agora. A chance é agora, estamos aqui. Não sabemos amanhã. E cabia ao Espiritismo demonstrar por meio de experiência a lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. E que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa. Que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo o além-túmulo. Mesmo o além-túmulo, o ódio, a vingança, eles continuam. Quantos e quantos obsessores que passam séculos e séculos procurando, buscando o mal por conta do ódio, da vingança. Imagina nós carregarmos isso para uma outra encarnação, levarmos isso para um outro mundo, perdermos uma chance. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Chegando ao fim, uma reflexão final, uma frase de Chico, que diz que se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Apesar do foco aqui do mal e o bem, estarmos falando dos nossos inimigos, muitas vezes nós estamos falhando até com aqueles que estão do nosso lado. Então, precisamos pensar, porque podemos tornar inimigos aqueles que nós tanto amamos. Um passo por vez, um passo a cada dia. E Bezerra de Menezes queria terminar aqui com Bezerra de Menezes de uma forma brilhante, ele coloca, que eu acho que essa é a nossa grande missão. Todos temos inimigos, até Jesus os teve. Mas o que importa é não ser inimigo de ninguém. Vamos fazer a nossa parte. Se nós conseguimos não ser inimigo de ninguém, é isso que nos cabe. É essa a nossa função. E é por isso que estamos aqui. Muito obrigado, que Jesus ilumine todos nós. Que legal, Edu, que bacana. Realmente, a hora é agora, o momento é já. E a gente precisa pensar no agora, como que está a qualidade do nosso amor, né? O que a gente está fazendo de amor, de bem, de bondoso para com o próximo, para nossa caridade, para com a gente mesmo, para as pessoas que estão ao nosso redor. Como é que a gente está colocando em prática esse mandamento, né? Amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo, né? Mas bacana, valeu pela reflexão, Edu. Muito obrigada. Obrigado, Kátia. Fique com Obrigado Jesus. A todos. E aproveitando a hora, o momento, vamos vibrar. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Nosso momento de vibrações. Mesmo à distância, mesmo longe, mesmo não podendo visitar as pessoas que precisam, estar próximo fisicamente, nós podemos mandar, emanar, fazer com que chegue boas vibrações até essas pessoas. Então vamos vibrar, vamos pensar em coisas boas, vamos pensar na paz de Jesus, no amor de Jesus, em tudo que Ele nos trouxe de bom, e que essas energias, que esses exemplos possam chegar a todas as pessoas que precisam nesse momento, as pessoas que estão nas ruas passando fome, as pessoas que estão sozinhas em casas de recolhimento de idosos, em abrigos, as pessoas que estão nos hospitais nesses momentos, inconscientes, entubadas, que elas possam aproveitar esses momentos no plano espiritual, receberem a ajuda, o alento, e que seu corpo físico aqui possa também receber essas energias boas, de refazimento, de luz, a todas as pessoas que estão sofrendo, seus familiares, seus amigos, seus parentes, que também possam receber e sentir a força de Jesus a nos impulsionar para continuarmos, a todas as pessoas que estão desamparadas, sofrendo males físicos, sofrendo males morais, com perturbações, com tensões, com
síndromes, com todo tipo de desequilíbrio emocional, que também possam encontrar em Jesus, nessas energias boas, o equilíbrio, a paz, o entendimento. A todas as autoridades políticas do nosso globo, especialmente do nosso Brasil, que possam pensar em todos nós, que possam tomar boas decisões, para que possam receber nossas energias boas, de carinho, de verdade, para que consigam, juntos, ajudar a tantas pessoas que perecem no nosso Brasil. Que os bons espíritos possam recolher todas essas energias boas, todas as boas intenções, todas as luzes que conseguimos emanar e que levem onde se faça necessário, nas nossas casas, nas nossas escolas, nos hospitais, nas penitenciárias, em todos os lugares, para que todos nós possamos juntos crescer e evoluir. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja. E já que nós conseguimos trabalhar um pouquinho, emanar boas vibrações, agora é o momento da falange médica de Bezerra de Menezes. Nesse momento, eles vêm até nós nos auxiliar. Eles vêm, mesmo à distância, mesmo cada um na sua casa, no seu espaço, sozinho, com mais pessoas, eles estão ao nosso redor, ao nosso lado, fazendo pequenas cirurgias, trazendo medicamentos, dando passes magnéticos, trazendo energias boas para restabelecer a saúde física e espiritual do nosso ser. Então, vamos pensar nesses irmãos, trabalhadores abnegados no amor de Jesus, que nos amam, que querem nosso bem, que se dispõem a estar todas as semanas ao nosso lado, cuidando dos nossos problemas, cuidando de todas as nossas enfermidades. Queridos amigos da Falange Médica de Dr. Bezerra de Menezes, que nosso Mestre Jesus envolva a todos em seu amor, que possam continuar sempre perseverantes nesse trabalho de auxiliar a todos nós, irmãos da retaguarda, que possamos juntos continuar caminhando. Que Jesus abençoe a todos os trabalhadores da Falange Médica de Dr. Bezerra de Menezes. Que assim seja. E assim, com todas essas energias boas, com essas palavras que vão auxiliar na nossa reflexão ao longo da semana, ao longo dos dias, nós nos despedimos e convidamos a todos para continuarem conosco, que participem dos estudos, como a Rosana mencionou, tem estudo todos os dias da semana, em horários diferentes, agora todos de forma virtual, então estão todos convidados. É só mandar um e-mail para a gente, contato@samaritanos.com.br, que alguém entre em contato e você se inscreve em algum grupo de estudos, tá bom? E então, vamos todos ficar em paz, vamos todos aproveitar esse banquete espiritual que recebemos, essas boas energias, esse alimento gostoso e saudável para o nosso espírito, e vamos ter uma boa noite e uma boa semana. Muito obrigado, vamos ficar todos com Jesus. Boa noite, até a próxima.